temos o Mitre, por um lado, nessa condição de um autor de manuais de história, e, por outro lado, um autor chamado Vicente Fidel Lopes. O Vicente Fidel Lopes, que também é um autor importante, que se pronuncia sobre o tema do federalismo nos anos 1870, 1880. Para o Vicente Fidel Lopes, o que prevalece na sua interpretação é a visão de que os caudilhos estão associados a um estado de desorganização social e um estado em que impera a criminalidade. Quer dizer, o Vicente Fidel Lopes não revisa essa visão bastante pejorativa que a geração de 37 havia sugerido a respeito dos caudilhos. E, no entanto, Bartolomeu Mitre é alguém que introduz um elemento que depois foi destacado e valorizado por gerações de historiadores que vieram mais tarde. Bartolomeu Mitre ressalta que, a despeito de tudo, os caudilhos eram capazes de expressar sentimentos democráticos e igualitários. E essa capacidade significava que, embora eles não representassem o povo através de um sistema republicano de representação, através do sufrágio, enfim, aquela coisa super institucionalizada, eles naturalmente representavam o povo e os seus anseios e as suas aspirações. Os caudilhos tinham essa capacidade de incorporar e de expressar aquilo que era genuíno desses setores populares. E essa identificação quase que dada, natural, entre os caudilhos e os setores populares, foi chamada por outros autores de uma democracia inorgânica. Vejam só que interessante, quer dizer, a relação entre caudilho e povo não é, nessa perspectiva, uma relação de uma manipulação exclusivamente negativa, em que o objetivo do caudilho é sempre o de tirar proveito desse controle que ele tem sobre os setores populares. Mas o caudilho, na verdade, consegue criar um laço com esses setores populares que faz dele realmente um porta-voz de uma certa visão de mundo, de certas expectativas. Ou seja, havia alguma legitimidade nessa relação entre os caudilhos e os setores populares. E isso o Bartolomeu Mitre sugere no momento em que ele escreve sobre esse fenômeno. E sempre se perguntando, bom, mas por que esses setores populares respaldaram esses caudilhos por muito tempo? Antes, né, a visão era bom porque, enfim, era violência, era criminalidade, era como se não houvesse nada ali de realmente uma lógica política regendo essas relações. E o Bartolomeu Mitre reconhece um lampejo de uma legitimidade política que passa por essa ideia de uma expressão quase que natural, quase que automática dos anseios populares por parte desse caudilho, que era um homem sensível, capaz de ler, capaz de capturar, capaz de dar vazão a essas inquietações que a população não conseguia manifestar de outra forma, não havia canais formais para isso, talvez essa população nem quisesse se expressar por esses canais formais, mas ela se sente contemplada por essa relação com o caudilho que consegue, então, dar vazão, dar expressão àquilo que era fundamental para esses setores. Um terceiro momento nessa cronologia reconstruída pelo Pablo Burbinder é um momento já mais ao fim do século XIX, a partir dos anos 1880, quando eu disse a vocês, essa primeira geração de liberais chegou ao poder, começa a organizar as coisas. A partir de 1880 há uma virada e os liberais continuam no poder, mas são outros homens que, de fato, chegam à presidência da República e homens que têm uma visão sobre o liberalismo diferente da visão do Mitre, do Sarmiento e do Avellaneda, porque os três presidentes que são desse primeiro momento dos liberais no poder são Mitre, Sarmiento e Avellaneda. Depois nós vamos voltar a isso, mas a partir de 1880 há uma virada e quem chega ao poder é um homem chamado General Julio Argentino Roca, o General Roca, que governa a Argentina por 2 mandatos não consecutivos e que representa um marco na história da Argentina
Numa aula futura nós vamos falar disso. O que eu quero que vocês entendam agora é que o Roca traz uma concepção de um Estado liberal autoritário, controlador. E o Roca tem no seu entorno muitos pensadores que dialogam com as ideias liberais e também com as ideias positivistas. O positivismo é um repertório que vai entrando em cena nessa Argentina dos anos 1880, 1890, essa Argentina do general Roca. Um desses intelectuais proeminentes nesse momento foi um homem chamado José Ingenieros. José Ingenieros, que é uma figura central, ele ajuda a escrever um código do trabalho para a Argentina, portanto, um primeiro texto que regulamentasse as relações de trabalho na Argentina. Ele tem textos importantes em vários sentidos e o José Ingenieros também escreve sobre o fenômeno do caudilismo. Ao fazê-lo, o Ingenieros associa o caudilismo ao feudalismo. Vejam só como isso tudo vai sendo ressignificado, a gente consegue fazer pontes com o Brasil, inclusive, né? Esse mundo dos coronéis, das grandes fazendas. Houve quem dissesse aqui também que isso era feudalismo. E na Argentina é o José Ingenieros quem propõe isso, portanto, de alguma forma, com um novo conceito, com uma nova matriz interpretativa, mas também reafirma esse lugar do caudilismo como o fim da trilha, né? Aí não tem nada que possa se salvar. Nesse mesmo período, entretanto, outros intelectuais positivistas que também eram ligados ao Roca recuperam o debate sobre o caudilismo de uma forma afirmativa. Dentre eles, um autor também importante nessa época chamado Carlos Octavio Bunge, que também tem uma série de textos e, enfim, uma figura proeminente nessa entourage, nesse ambiente do governo Roca na Argentina do final do século XIX. E o Bunge vai chamar a atenção para o seguinte: o caudilho deve sim ser objeto das nossas atenções, porque de alguma forma o caudilho conseguiu lidar com o problema das massas populares, com o problema dos setores populares que são inorgânicos, que são desorganizados, que são uma ameaça para as elites, para a ordem é fundamental aqui nesse Estado que olha para o positivismo, e os caudilhos conseguiram encontrar uma solução para isso. Encontraram essa solução, entre outras coisas, vai dizer o Bunge, através de uma psicologia social, de uma psicologia das massas. E por que isso é importante para o Bunge nesse momento? Porque a Argentina da virada do século XIX para o XX é uma Argentina que recebe milhões de imigrantes. E a sua população cresce abruptamente. Boa parte dessa população se concentra em Buenos Aires, e Buenos Aires é uma cidade que se transforma. As elites não se reconhecem lá. O Borges escrevia que ia passear pela cidade, escutava vários idiomas que ele não conhecia, via faces que ele não reconhecia. Ele se sentia perdido nessa multidão urbana que era uma face nova da cidade de Buenos Aires, até então considerada uma grande aldeia. Essa é a imagem que se cunha. Uma cidade onde as famílias frequentavam a igreja, se recolhiam às suas casas, todo mundo sabia quem era quem, e de repente esse mundo, esse pequeno mundo, explode. Ou seja, para o Estado argentino da virada do século XIX para o XX, o grande desafio era enquadrar as massas, disciplinarizar as massas, conferir organicidade a uma sociedade que estava em ebulição. E esses intelectuais se prestam a essa reflexão que vai ser a origem de certas estratégias que o Estado vai colocar em prática nesse momento. Portanto, o Bunge chama atenção para esse aspecto do caudilismo, ou seja, os caudilhos, e aí recuperando um pouco aquela imagem do Mitre, que representavam quase que instintivamente as massas, mas eles é que comandavam, porque não havia um sistema de representação. As massas se sentiam contempladas por isso, mas quem tinha o poder era o caudilho. Esse caudilho sabia resolver o problema. O Estado precisava aprender
com essa experiência. Vejam só que inversão extraordinária operada aqui nesse final de século XIX por autores que têm essa matriz positivista e que buscam pensar a ordem, a coesão social em um Estado que está se transformando tanto, uma sociedade que está se transformando tanto que ela parece se dissolver. A ideia dessa dissolução está muito presente nesses textos. Essa perspectiva, agora aqui para terminar, é uma perspectiva que chega ao seu ápice, ao seu auge, com uma geração de intelectuais que entra em cena no início do século XX e que é conhecida como uma geração de intelectuais revisionistas, nacionalistas, de direita. O José Luiz Beired, um professor, colega meu, professor de História da América na Unesp de Assis, tem um livro chamado Sob o Signo da Nova Ordem, a Direita Nacionalista na Argentina e no Brasil, de princípios do século XX. E ele está falando desses homens, desses intelectuais, que olham para o fenômeno do caudilismo e reconhecem aí as raízes de uma verdadeira Argentina, de uma Argentina rural, de uma Argentina católica, de uma Argentina hierárquica, em que os valores hispânicos coloniais estavam presentes, uma Argentina em que a autoridade, a hierarquia social estava muito bem consolidada e que contrariava, portanto, a experiência social dessa Argentina de início de século XX, onde as multidões de anarquistas, socialistas, comunistas faziam greve, desfiguravam, entre aspas, a cidade de Buenos Aires, eram homens que não correspondiam ao imigrante imaginado lá pelo Rivadavia, lá pelo Alberdi, porque eram homens analfabetos, eram homens pobres, eram homens simples, que viviam em cortiços e que não tinham aquela civilidade esperada do imigrante que viria para transformar a Argentina. Transformaram sim, mas transformaram para pior na visão desses homens, porque trouxeram a anarquia, trouxeram o questionamento da ordem social para o seio da sociedade argentina. Esses homens, portanto, passam a professar uma volta ao passado, passam a professar uma recuperação de uma Argentina tal como a Argentina deveria ser, organizada, hierárquica, com lideranças claras, setores populares submissos, conformados, resignados, que faltava agora como modelo a essa Argentina em plena explosão de modernidade, de imigração, de confrontos sociais. A Argentina do início do século XX é um país que vive alguns momentos de estado de sítio, porque o Estado procurava conter aquela ebulição toda e decretava o estado de sítio, porque as coisas pareciam muito realmente transbordantes. Então vejam que interessante, essa geração nacionalista, revisionista, de direita, de princípios do século XX, revisita o tema do caudilismo, reconhecendo ali as marcas de uma essência nacional argentina que estaria se perdendo em meio ao processo de modernização. A Argentina pura, que tinha uma matriz cultural definida, com contornos bem definidos, estava sucumbindo em meio à modernização. E os caudilhos seriam um dos pilares dessa essência nacional idealizada lá no passado. Esse processo de revisionismo, só para terminar aqui, ele tem uma vida longa também, e é por isso que, se nós olharmos para a história, a historiografia, a forma como a história é contada na Argentina do século XX, há campos muito bem demarcados. Para alguns, Rosas é o bandido da história, né? O ditador, violento, arbitrário. Para outros, Rosas é o verdadeiro argentino, que defendeu a soberania nacional, que defendeu a Argentina contra os estrangeirismos. Veio o Rivadavia todo deslumbrado com Paris e o Rosas
deu um basta lá, um alto lá e reafirmou o que era a verdadeira Argentina. Ou seja, para alguns, o Rosas é o defensor dessa soberania contra toda uma linhagem de gente que só queria europeizar a Argentina e, com isso, abrir mão da essência nacional. Eu só quero comentar um pouco, diante dessas leituras que tiveram momentos muito marcados, né? São leituras datadas, como nós diríamos, né? Cada momento tem uma chave para pensar, projeta nessa chave questões políticas da sua própria época, como costuma ser. O que dizem os autores dessa coletânea em relação a, bom, e nós? O que temos a dizer em relação a isso? A geração de 37 disse uma coisa, o Mitre disse outra, o Ingenieros falou uma outra coisa. O que dizemos nós? E a proposta da Noemi Goldman e do Ricardo Salvatore é explicitar como o caudilismo sempre foi objeto de leituras muito externas a ele, sempre quem se pronunciou sobre ele queria associá-lo a algo que dizia respeito aos seus próprios problemas, aos seus próprios interesses, e que o desafio para os historiadores hoje seria o de procurar se aproximar de referenciais, de questões, de preocupações que eram próprias daquele universo. Quem são esses setores populares? Quem é o Rosas? Do que é que o Rosas fala? Como é que ele legitima o seu poder? Ou seja, voltar para aquilo que na aula passada nós chamamos, na nossa discussão, de uma abordagem quase que etnográfica, né? Você recuperar esse ambiente de negociações políticas, culturais, sociais, que vão tornando o governo do Rosas um governo viável, um governo que se mantém por muito tempo, um governo que mantém a coesão territorial da Argentina. De alguma maneira, as províncias, se era tudo tão fragmentado e tão descentralizado assim, por que se manteve a coesão territorial da Argentina? E aí vai se reconhecer que o Rosas teve um papel nisso, de conseguir assegurar a unidade territorial, de conseguir assegurar a sua legitimidade. E esses dois autores, com os outros que participam da coletânea, vão então mergulhar nesse universo da ditadura de Rosas para reconstruir a lógica de legitimação que eles acreditam que essa ditadura teve sim. Ou seja, ela não foi ou bárbara ou usou a psicologia de massas, não. Ela teve sim estratégias, ela se baseou em relações que tiveram uma legitimidade ao longo daqueles anos. Eu não vou recuperar aqui todas as chaves que esses autores recuperam, que são muito interessantes, realmente eles são muito cuidadosos, muito criativos naquilo que eles vão puxando de fio para conseguir reconstruir esse cenário dos anos de governo Rosas. Quero puxar somente um desses fios aqui para encerrar, que é a análise que eles fazem sobre o republicanismo em Rosas. E a conclusão a que esses autores chegam é de que Rosas se apresentava assim como um republicano, mas como um republicano que se amparava no modelo de república da Roma clássica e não na República Francesa ilustrada que veio à tona com a Revolução Francesa. Que Rosas recuperava uma série de referenciais que estruturavam do ponto de vista político e do ponto de vista simbólico aquela República Romana clássica. Por exemplo, a valorização do mundo rural, o mundo rural como sendo um esteio da vida republicana, que é o oposto do Rivadavia, né? Para o Rivadavia, Buenos Aires, Paris é a cidade que serve de amparo para a República. E o Rosas transportava esse esteio para a zona rural, é o campo que guarda os verdadeiros lastros da República. Ao mesmo tempo, Rosas prezava as virtudes cívicas e exaltava essas virtudes cívicas o tempo todo e fazia com que os setores que viviam em torno dele incorporassem, experimentassem essas virtudes cívicas. Então, as festas cívicas, as representações cívicas em Buenos Aires, que era onde Rosas estava sediado,
eram fundamentais na sua estratégia de governo. As pessoas saíam às ruas com lenço vermelho no pescoço, participavam de desfiles, participavam de uma série de rituais simbólicos que referendavam essa ideia das virtudes cívicas que os republicanos precisavam encarnar. Ou seja, toda essa vivência das virtudes cívicas foi engendrada, foi colocada em cena pelo Rosas ao longo do seu governo. E um último argumento que eu destaco aqui, a questão dos inimigos da República. A República sempre ameaçada por inimigos que querem sufocá-la, que querem abortá-la. E esses inimigos precisavam ser contidos, precisavam ser afastados, precisavam ser neutralizados. E esses inimigos, então, são esses leitores de Rousseau, de Voltaire, são esses homens da geração de 37 que ameaçavam com ideias alheias à República, porque a República é a República é essa Argentina tradicional. E as ideias modistas alheias à República, que esses homens, Echeverría, etc., do salão literário em Buenos Aires, queriam difundir pela Argentina, ameaçavam a ordem, a harmonia da República. Por isso, eles precisavam ser extirpados. Esses autores, portanto, recuperam toda uma dimensão que confere ao Rosas uma condição de um político que não agia no vazio, que não atuava num vazio de ideias, que não atuava num vazio de negociações políticas, que não atuava em um vazio de instituições. Ele atuava dentro desse ambiente que necessitava, que demandava discurso político, simbolismo, estratégias, luta, confronto e, ao mesmo tempo, alianças, negociações. O Rosas, portanto, construiu o seu caminho não na barbárie, no vazio, mas ele construiu o seu caminho com uma trajetória plenamente política. E essa trajetória não foi, de forma alguma, alheia ao referencial republicano. Tá? Então, por aí vai. É claro que um livro é um livro, né, mais complexo e mais denso do que tudo isso. Eu recomendo que vocês leiam, porque aí o debate historiográfico está muito bem construído, então a gente é uma aula de historiografia, né, de como você se contrapõe a todas as visões que vieram antes para relativizá-las e para, a partir dessas relativizações, propor um caminho novo de abordagem do assunto. E esse livro, termino dizendo, foi tão bem sucedido em termos de desconstruir o que veio antes, relativizar o que veio antes e propor uma nova matriz de análise para o governo de Rosas e, de maneira geral, o fenômeno do caudilismo, que a historiografia vem trabalhando fortemente nessa linha de lá para cá.